Olá, eu chamo-me Lourdes Machado. Sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria e venho fazer este trabalho no âmbito da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique e tenho o privilégio de falar da norma 9 que fala dos inventários. Bom, espero que o docente Abilimo Chaga seja extremamente cumprimentado. Bom, a norma 9, inventários, estabelece critérios para o reconhecimento, tanto também como a mensuração, a contabilização e a divulgação dos inventários nas demonstrações financeiras. Bom, nós quando temos uma norma, nós procuramos saber qual é o principal objetivo, qual é a finalidade dessa norma, por que essa norma existe. Esta norma existe, a norma 9, para determinar os custos de inventários. Neste caso, é a forma como os custos devem ser reconhecidos, como gastos, quando os inventários são vendidos ou consumidos. Com mais devagar, nós vamos entender quais são os tipos de inventários, quais são os inventários, quais são determinados e tudo mais. Bom, para prosseguir com a minha apresentação, temos aqui a estrutura do meu trabalho. Temos a definição, o objetivo, os tipos de inventários, os custos de inventários, a fórmula de custeio. Temos ainda aqui presente o sistema de inventários, a sua mensuração e, por fim, os casos práticos. Bom, os inventários são normalmente um componente significativo das demonstrações financeiras, quando se podemos observar para o nosso balanço. O nosso balanço sempre tem os inventários. Os inventários são uma das coisas mais importantes, tanto para o consumo, para a venda, tanto como consumo. Os aspectos cruciais dos inventários consistem em determinarmos qual é o valor dos inventários que devemos ser apresentados do ativo. Então, podemos prosseguir para saber o que é isso de inventários, do que nós estamos a falar. Bom, antes de qualquer coisa, temos que saber qual é o objetivo desta norma. O objetivo desta norma é definir o tratamento contabilístico dos inventários, nesse caso as mercadorias. O que seriam as mercadorias? As mercadorias seriam tudo aquele ativo, são todos ativos dedicados para venda num curso normal de atividade. Nesse caso, pode ser muito bem roupa, pode ser muito bem tudo que nós queremos comprar, que é um ativo para nós, que nós temos, mas também queremos vender, que possamos vender, né? Mas algo que é um ativo para a empresa e que lhe dá uma garantia, como por exemplo matérias-primas. Nesse caso temos uma matéria-prima é crucial para nós, produtos em cursos, produtos acabados, materiais de consumo e muitas mais outras coisas que nós podemos tratar e que podemos muito bem incluir daqui. Mas o que são inventários? Os inventários são ativos adquiridos na empresa com destino à venda. Os ativos eu expliquei o que são e também nós sabemos que é um direito, é um bem. Então, direitos são contas a receber. E assim sendo, os inventários fazem parte das contas a receber. É algo nosso, é um bem nosso que nos pertence. A incorporação dos produtos finais ou o consumo do decurso do processo produtivo. Que são aqueles que se incorporam nos produtos finais ou o consumo do decurso do processo produtivo e ainda os resultantes da produção para a venda, qualquer que seja o grau de acabamento em que se encontra. Então, em outras palavras, podemos dizer que os inventários são ativos, sim, que são detidos para a venda, no curso normal das atividades. Nós estamos ali a fazer um balancete, nós sempre vamos encontrar venda de mercadoria, ou compramos um ativo, ou compramos um ativo X, compramos calças, compramos roupas e tudo mais. É um ativo que está no nosso decurso normal, né, das atividades. Normalmente temos as mercadorias, os nossos ativos, pior para quem tem empresa, pior para nós como gestores, dos contabilistas. E no processo de produção para a venda, tudo que nós podemos encontrar no nosso processo de produção, com matérias-primas e tudo mais. E na forma de matérias-primas ou de materiais consumíveis utilizados na produção ou na prestação de serviços. Bom, temos aqui
os tipos de inventários. Temos as mercadorias, que eu já havia explicado o que são mercadorias, tudo que possui a empresa, tudo que a empresa tem para o seu agrado, tudo quanto a empresa usa no seu dia a dia, na sua empresa, é a sua mercadoria. Pois a empresa tem como aquilo como a sua maior fonte de renda. É o objetivo da empresa nesse caso. Temos produtos acabados, intermediários. O produto acabado é aquele que já passou todas as fases que tinha que passar e chegou à sua fase final. O que seria a fase final? Temos uma xícara de chá e açúcar, né? Uma água quente, temos açúcar. Então, quando nós colocamos ali o açúcar dentro da água quente, fica algo homogêneo e finalmente tratamos com o produto final porque já acabou, já passou todos os seus processos. Temos as matérias-primas do consumo, pode ser muito bem uma colher de pau, temos ainda balos, temos cadeiras, isso são matérias-primas do consumo. Temos ativos biológicos todos nós sabemos que são um minuto só, que são aqueles ativos, nesse caso animais, são animais e muitas outras coisas nós já temos vindo falando. São coisas que têm vida, plantas, são ativos biológicos, animais e muitas outras coisas que nós podemos ver no nosso dia a dia e que estão incorporados numa destas normas aqui presentes. Temos ainda os produtos e trabalhos em curso. Eles também fazem parte deste enquadramento dos tipos de inventários. Bom, o âmbito desta norma são contratos de construção, a norma 10. Bom, temos ainda os instrumentos financeiros, temos ativos biológicos e produtos agrícolas no ponto de colheita, na norma 11. Estes são os locais onde nós implementamos. Bom, os inventários são ativos detidos para a venda do custo da atividade. A norma 9 é possível de incluir nos encargos financeiros dos inventários e trata-se da norma 27, custos de empréstimos obtidos. Numa empresa comercial, os inventários correspondem a bens adquiridos para revenda, nesse caso as mercadorias. Eu vou adquirir um bem, pode ser uma cadeira. Eu quero vender as cadeiras passam a ser o quê? Minhas mercadorias, porque eu vou revender a elas. Então é algo muito importante para nós como empresa. Vamos dar sim, agora vamos passar para os custos de inventário. Bom, os custos de inventários são... Os custos de inventários devem incluir todos os custos de compra. Quando nós incluímos todos os custos de compra, pode ser ali transporte, tudo mais, de transformação e outros custos necessários para criar os inventários no seu local e condições atuais. Nos inventários, nós podemos constar que as instâncias iniciais, as EIs, como nós todos sabemos que as instâncias iniciais são designadas pelas EIs, mais a compra, menos instâncias finais. Bom, nos custos de compra, nós temos neles incluídos o preço de compra. Claro, tem que ter ali o preço de compra para nós sabermos quanto é que gira, em quanto é que gira em torno disso tudo, porque já dizem que os custos de inventários devem incluir todos os custos. Devem incluir também os direitos aduaneiros. Quando estamos nas alfândegas, temos que pagar transporte e tudo mais. O transporte, claro, não podemos até produzir aqui, mas é quem exporta, é quem importa. Assim sendo, nós temos que incluir aí nos custos de inventário, no custo da nossa mercadoria. E outros custos diretamente atribuíveis à aquisição. Temos ainda os custos de transformação, que é mão de obra direta. Quando estudamos gestão, contabilidade de gestão, nós encontramos a mão de obra direta. A mão de obra direta é tudo que inclui aquilo que está diretamente ligado àquilo, como é que foi feito, quem fez, aquilo é uma mão de obra direta. E os gastos gerais de fabrico fixos e variáveis. Os gastos gerais de fabrico são todos os gastos que nós utilizamos, são todos os valores que nós vamos utilizar para fabricar aquilo. E temos outros custos necessários são custos necessários para colocar os inventários na sua localização em condições atuais. Bom, eu já havia explicado sobre os custos de inventários, sobre cada passo, sobre esta fórmula. Agora eu vou explicar onde é que as instâncias iniciais incluem-se. As instâncias iniciais
dadas pelo saldo da respectiva conta de inventário, no nosso caso, a norma, o caso 22 das mercadorias, temos as compras, que são o saldo da conta 21, que são as compras, e temos as despesas finais, que são determinadas por inventários diretos. Bom, os custos de inventários, por si só, são os descontos comerciais ou abatimentos de preço, rapel e outros similares que devem ser deduzidos ao custo de compra. Ao custo de compra já explicamos que são todos aqueles valores que nós adicionamos tudo. Bom, os custos de transformação incluem os custos com mão de obra direta, os gastos de nesse caso os gastos variáveis e aqueles que eu já havia explicado. Bom, os outros custos podem incluir custos de empréstimos obtidos. Nós podemos sim incluir os custos de empréstimos obtidos se, nessa situação, os inventários sejam ativos elegíveis. Nesse caso, temos que descobrir se são ativos elegíveis ou não. E temos que saber ainda que se os custos de concepção de produtos para clientes são específicos. É importante sabermos isso. E ainda nos custos podemos ver os custos gerais que não sejam industriais. E por fim, podemos ainda anotar os custos de armazenamento que sejam necessários ao processo de produção antes da nova fase de produção. Vamos agora passar para explicar sobre os custos não incluídos. Sim, se há custos incluídos, também temos que saber quais são os custos não incluídos. Temos os custos que não fazem parte dos custos de inventário, são os desperdícios anormais, como, por exemplo, eu querer a mais, ou querer a menos, ou fazer algo que está fora do contexto. Isso aí não são custos que nós vamos adicionar. Como pedir, eu quero uma mercadoria grande, eu começo a pedir caixa 20, porque eu gostei da caixa, coisas sem sentido. Então, não são adicionados aí como custos de inventários. Temos os custos administrativos não relacionados com a produção. Os custos administrativos não relacionados com a produção são aqueles que não fazem parte do GIGF, dos gastos gerais de fabrico. E temos os custos de venda, claro. Os custos de vendas não vão entrar nos custos dos inventários, porque já falamos das cestas iniciais, das compras e das cestas finais. Então, não vamos adicionar aqui nos custos totais, custos de vendas, que é algo que virá posteriormente. E por fim, os custos de armazenamento desnecessários. Eu quero uma mercadoria, vou deixar ela ficar 5 meses, 6 meses, 7 meses, enquanto eu posso muito bem tirar aquela mercadoria porque eu já queria, já precisava dela. Então, os custos de armazenamento são extremamente desnecessários e nós não usamos. Bom, temos as duas fórmulas do custeio, que são FIFO, First In e First Out, e o custeio médio ponderado. Bom, o first in, first out, nesse caso, primeiro a entrar e primeiro a sair, e temos o custo médio ponderado, que calcula-se o custo médio ponderado para as unidades existentes. Bom, no método de identificação específica, o inventário é valorizado pelo preço efetivamente pago. O first in, first out é o que temos mais usado nos últimos tempos. As empresas têm usado mais o first in, first out do que o last in, first out, incluindo os respectivos custos de compra. Na maioria dos casos, aqui constatamos isso, que é impraticável ou economicamente inviável adotar este critério, o qual é adotado em alguns setores. Quais são esses setores? São os setores de atividade onde há quantidade, o elevado valor unitário e as características do inventário o permitam. Vamos agora saber o que as características do inventário vão nos permitir. Vamos permitir a empresas de vender as viaturas usadas, as máquinas, as joalherias e muito mais. No método First In, First Out, que é o mais usado, considera-se que os inventários vendidos ou consumidos são os mais antigos. Vai entender? Então, aqui nós já deixamos lá embaixo, são os mais antigos. Pelo que o inventário final valoriza pelo custo de compra ou da produção mais recentes. Nós valorizamos aqui que é mais recente. Assim sendo, vamos ter um simples exemplo. Uma empresa inclui um inventário inicial de uma mercadoria de 100 unidades a 10 meticais. E depois, num total de 1000 meticais, efetua uma compra de 150 unidades a 14 meticais, num total de 2100 meticais.
e depois vende 120 unidades. O custo de venda será 120 meticais, que será 100 vezes 10 meticais, mais 20 vezes 14 meticais. O inventário final de 130 unidades será valorizado por um preço unitário de 14 meticais, acrescentando a 1.280, 1.820. Bom, espero eu ter deixado escrito sobre isso. Bom, sistema de inventário permanente. O sistema de inventário permanente, por sua vez, é possível determinar permanentemente o valor dos inventários. É possível sim. Bom, em armazém. E apurar em qualquer momento os resultados obtidos das vendas ou também na produção. Então, para tal, basta criar dois tipos de contas. Conta ou contas que deem a reconhecer permanentemente o valor dos inventários da empresa. Então, no sistema de inventário permanente, a empresa é aquele sistema mais usado pela empresa, que é o sistema de inventário permanente. Bom, depois de termos criado as contas que deem a conhecer permanentemente o valor dos inventários da empresa, ou conta de contas de custos de produtos vendidos ou consumidos para nós. Alô? Ainda estamos a terminar. Eu vou te mandar foto de tudo quando terminar. Sim. Bom, quer dizer que da empresa ou da conta das contas de custos de produtos vendidos ou consumidos, para nos dar a conhecer a todo momento o custo de vendas ou de produção. Então, esse tema aqui é muito mais fácil, é muito mais usado, é aquele que as empresas mais usam, que as mais implementam, porque é mais fácil de entender, é mais fácil de saber quais são os custos vendidos ou os custos consumidos, e nos dão a conhecer a todo momento, estamos prontos, nós estamos aptos a saber. Se tentar nosso balanço, então já sabemos, já temos uma ideia de como é que acontece, quais são as contas a usar e tudo mais, porque este sistema é muito bom, porque tu já estás a conhecer a todo momento em que estado estás, quanto aos custos de vendas ou de produção. O reconhecimento dos gastos. Bom, primeiro dizer que o reconhecimento como ativo é quando a entidade controla o seu bem. Espera obter benefícios econômicos futuros. Nós estamos a reconhecer desde o momento que nós controlamos bem o nosso bem. Estou a entender? Sim. Esperar obter benefícios econômicos futuros, porque nós estamos a investir na nossa mercadoria, nós esperamos sim ter um retorno. E por fim, o seu custo pode ser mensurado com a fiabilidade. Nós podemos sim fazer os custos e mensurar a eles e ainda estar isento de erros. Bom, o reconhecimento como gasto. Quando o inventário é vendido, o seu custo deixa de ser ativo e passa a gasto. Custo das mercadorias vendidas. Esse é um caso de reconhecimento como gasto. Como é que vamos reconhecer o nosso gasto? Como é que vamos reconhecer que esta mercadoria aqui não foi algo bom para nós? Então, vamos dar um simples exemplo, que nós temos uma mercadoria de 15 mil meticais e o custo da mercadoria são de 10 mil meticais. Então, nós, no reconhecimento de rédito, nós vamos debitar a conta 41 clientes, na sua conta 41 clientes conta corrente, no valor de 15 mil meticais, que foi a mercadoria vendida, e creditamos as contas vendas, né? A conta 71, na sua conta 711, mercadorias no valor de 15 mil meticais, que foi o custo das mercadorias, né? O valor da mercadoria vendida. No reconhecimento dos custos, nós debitamos a conta de custos de mercadorias vendidas no valor de 10 mil meticais e creditamos a conta de inventários, né? E no valor de 100 mil meticais. Bom, vamos aqui passar para o nosso exercício sobre o reconhecimento. Uma empresa compra mercadorias para vender valor de 50 mil meticais. Então, o lançamento seria inventários, a conta 221,
na sua subconta 2 mercadorias, valor 50 mil. E creditamos ou a conta 4.2, 4.2, 4.2, 1, ou a conta 1.1, na sua subconta 1.1 caixa, valor 50 mil mete caixa também. Bom, vamos agora falar um pouco sobre a imparidade dos inventários. Quando o valor recuperável do inventário é superior ao custo, reconhece como uma perda de imparidade. Porque houve um valor superior daquele que nós esperávamos. Nós criamos uma expectativa, nós temos uma ideia. Então, quando o valor recuperável do inventário é superior ao valor dos custos, aí há uma perda totalmente. Nós esperamos ter um valor superior daquele que foi nos custos de compra, de venda, assim de que. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Nós temos os custos de 8 mil meticais, foram os custos totais que nós usamos. E o valor residual, né, do nosso acontecimento foi de 6.500, né, o valor que compraram. Então, o valor de perda de imparidade foi de 1.500 meticais. Então, o lançamento de preço será perda de imparidade a débito no valor de 1.500. A créditos também de inventário no valor de 1.500 também. Reversão da imparidade. Em que momentos podemos reverter uma imparidade? Se posteriormente o valor residual líquido aumentar, a perda pode ser revertida até o limite de perda anteriormente reconhecido. Aí é uma situação em que nós podemos ainda reverter a situação e ver se há alguma forma, porque o nosso valor teve uma transformação. Então, vamos agora falar do esquema de movimentos de mercadorias em sistema de inventários permanentes. Temos aqui compras a crédito, temos operação, temos as contas que vão debitar e as contas que vão creditar. Se fazemos uma compra a crédito de uma fatura, é claro que nós temos as contas que vão debitar. Nesse caso, a conta 2.1 compras, 2.1 mercadorias, vai debitar, porque aí houve uma compra a crédito, quer dizer que houve um pagamento. E a conta 4.2, fornecedores 4.2.1 vai debitar porque aumentou o seu valor. Então, nós temos que ativos aumentam operações aumentos e reduzem operações de emissões. E creditam operações de emissões. Temos aqui transferência de uma compra para a conta de mercadorias. Teve uma entrada no armazém. Então, nós vamos debitar a conta 2.2 mercadorias 2.2.3. E vamos creditar a conta 2.1 na nossa conta 2.2.1. Agora vamos imaginar se temos uma venda a crédito. Valor de venda na fatura número, por exemplo, 3. Então, nós vamos se movimentar as seguintes contas. Primeiro, a conta 4.1 clientes. Na sua subconta 4.1.1, até essa conta vai debitar porque vai aumentar, porque os clientes estarão a comprar. Então, vai quitar a conta 7.1, que são das nossas mercadorias, porque estará a sair mercadoria do nosso armazém. Isso não é algo tão bom para nós quanto parece. Então, temos o custo de mercadorias vendidas, temos o preço do custo no armazém. Aí vai debitar a conta 6.1, na sua subconta 6.1.1.2. E vai quitar automaticamente a conta 2.3, na sua subconta 2.2.3. Bom, no valor realizável líquido, os inventários podem ser valorizados pelo menor valor entre o custo de aquisição do seu produto e o valor de reavaliação, como eu já dito. Então, agora vamos falar do outro sistema de inventários. Já falamos primeiro do sistema de inventários permanente, agora vamos falar do sistema de inventários intermitente ou periódico, que é outro sistema de inventários, onde os valores dos inventários armazém e dos resultados apurados só foi determinado através das intervenções diretas dos valores em armazém. Há uma diferença, efetuadamente e periodicamente, isso tem períodos. Ou melhor, explicando, enquanto que pelo sistema de inventários permanente se acompanha o movimento do produto em armazém, pelo intermitente tal não acontece, que se recorrer a uma contagem física para reconhecimento do mesmo. Por isso que eu disse que o sistema de inventário permanente é o mais usado, porque aquele é muito mais fácil de entender e nós estamos ali aptos para entender a todo momento. Nós já sabemos em que situação estamos, em que situação estaremos e posteriormente em que situação estarão, né?
a empresa nesse caso. Enquanto investir, nós temos que nos locomover, nunca sabemos a situação da nossa empresa, nós temos que entender em que situação estamos. E é uma atrapalhada, porque nós podemos muito bem facilitar usando o sistema de inventário permanente, que está ali sempre. Podemos usar sempre, então. Aquele é o que mais usam, que é o mais fácil de entender e é o mais fácil de ser usado. Vamos agora falar da mensuração dos inventários. Bom, na mensuração dos inventários, podemos aqui constar que os inventários devem ser mensurados pelo custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o mais baixo. Então, a mensuração dos inventários ela decorre de acordo com os custos ou pelo valor realizável líquido dos dois, o mais baixo. E o valor realizável líquido, depois de determinar o custo de inventários, tendo em conta a fórmula de custeio adotado, teremos de verificar se não excede o valor da realizável líquido. Essa verificação deve ser efetuada com base em duas, embora algumas circunstâncias só possam ser agrupadas em unidades semelhantes ou relacionados. Percebem? Bom, o valor realizável, muitas das vezes, nos inventários, pode ser inferior ao custeio da aquisição. Pode sim, pode. E no caso de produção de produtos com defeitos de fabrico, ou danos de transporte, ou muitos mais. Mas também pode ser, no caso do produto, que já teriam sido saídos da moda. Então, aí é o valor realizável líquido. Ou substâncias vulgares do setor têxtil ou relativamente a produtos vendidos, como prejuízo, mas que terá de continuar a ser comercializados, conjuntamente com outros produtos mais rentáveis. Bom, vamos agora passar para o nosso caso prático. Temos a empresa Lascopio Limitado, que se dedica à compra e venda de produtos alimentares. Apresentava, por sua vez, no dia 1 de dezembro, 10 quilos de mercadorias, podem ser sapatos, calçados e muitos mais, a 40 meticais cada unidade das suas mercadorias. Então, durante o mês de dezembro, realizou as seguintes operações. No dia 2, ele comprou mercadorias de 2.000 meticais, 1 quilo a 60 meticais, mais a taxa de IVA. Já temos nosso primeiro exercício para responder. No dia 4, houve a venda a prazo de 500 quilos, 5.000 quilos a unidade a 150 meticais, mais o IVA, a taxa normal. E no dia 6, houve a compra a prazo de 3.000 meticais, cada a 87,75, mas o IVA estava incluído aí nessa taxa. E no 8º dia, houve a venda a pronto, nesse caso a caixa, da fatura número 60 de 2.000 quilos a 87,75 cada. Então, vamos fazer a resolução usando o critério FIFO. Primeiro, nós olhamos para o dia, as despesas iniciais, nós tínhamos a quantidade de 10.000, o preço de 40 meticais, o valor era de 400.000 meticais do lote 1. Então, no dia 2 de 12 de dezembro, houve compra de 2.000 quilos, ou compra de 2.000 quilos. Então, a quantidade foi de 2.000 meticais, os preços eram 60 meticais, e o valor total foi de 120.000 meticais. Não houve nenhuma saída possivelmente de compra, então no segundo lote nós permanecemos com 2.000 quilos, 60 meticais o preço, e o valor total que foi, de cada foi de 120.000 o lote. E no dia 4 de 12 houve a venda, onde já a saída não é nenhuma entrada, de 5 quilos. Então nós já tínhamos 10 mais 2 quilos, então nós começamos ali a tirar pelos que. Então, temos aqui nas saídas 5.000 quilos a 150 meticais e 750 o valor. Nas existências, nós temos 5 quilos a 40 meticais a 200.000 meticais, porque aí nós já tiramos dos 10 quilos, nós já tiramos 5, então restam 5 do lote 1.
E permanecemos com 2.000 quilos, assenta meticais e 120. Bom, no dia 6 de 12 houve uma compra de 3.000 quilos. Então houve uma entrada, então fica 3.000 quilos, a 87,65 meticais, então no total temos de 263.250. Não tivemos nenhuma saída, então nas distâncias temos 3.000 quilos, mais 87,65 e no nosso lote 3 temos o valor de 263.250. Então houve uma venda de 2.000 quilos do dia 8 de 12. Então no dia 8 de 12 nós vamos para as saídas, colocamos 2.000 quilos, o preço, né, unitário, e o valor que são 165.500. Então nós permanecemos com os 3 quilos a 40 meticais e temos 120 mil. O primeiro lote temos 2.000 e a 60 meticais a 120 mil total. Do segundo lote temos os 3.000 a 87,75 e alô, ainda não terminamos. Já arrumamos, só posso tirar para te mandar foto. Boa estragado. De uma caixa boa estragado. Ok. Continuando. Temos aqui do lote 3, como já havia explicado. Agora vamos para o custo médio ponderado da empresa Lascopio. Temos primeiro a data, a descrição, temos a entrada, as saídas, as existências. Bom, no dia 1 nós não tivemos nenhuma quantidades de entradas nem saídas, mas nós tínhamos o nosso valor, né? Tínhamos as nossas existências, que eram 10.000 meticais ao valor de 400.000 meticais, porque o preço unitário era de 40. Então no dia 2 de dezembro houve uma compra de 2.000 a 2.000 quilos, a 60 meticais, sendo assim o valor total de 120 mil. Então nas saídas, porque houve uma compra, não houve nenhuma saída, assim sendo nós adicionamos aqui 10.000 meticais, 2.000, fica 12.000 e adicionamos os 60 dos preços, fica 43.333 e adicionamos os 120 mil aos 420, ficando assim 502 mil. Bom, para o dia 4 a situação é diferente. Houve uma venda de 5.000 quilos. Então colocamos a saída de 5.000 quilos ao preço unitário de 43,33 e o valor total desta nossa compra é de 216.650. Sendo assim, nós permanecemos com 7.000, que tiramos os 12.000, tiramos deles os 5 e ficamos com 7.000 meticais. E das existências nós tiramos os 216.650, ficando assim com 303.310, com um preço de 43.330. 43,33. No dia 6, pessoas falam fora, eles viram aquele camarão. E eles controlam que a gente não trabalha com camarão. Sabe o Deus que sai aqui em casa, eu não comi nada. E no dia 6 houve uma compra de 3.000 meticais, de 3.000 quilos. Então nós colocamos 3.000 quilos, do valor de 37,65. Então, está totalizando o valor de 263.250 da nossa compra. Então, não houve nenhuma saída, então tivemos mais distâncias, agora passaram para 10.000, porque nos 7.000 adicionamos 3.000, fica 10.000. E no valor total, nos 303 e 303.210, se adicionarmos os 263.250, ficou o total de 566.560. Tendo assim o preço total de 56.650. E para o dia 8 de 12 houve uma venda de 2.000 quilos. Então nós colocamos nas saídas 2.000 quilos a 56,65 mil quilos. O preço, o valor ficou de 113.300. Então agora nós temos meses de 2.000, porque tiramos os 10.000, 2.000. E no valor também fica 453.200. O valor de 56.650 e 65.
Assim sendo, eu quero dizer que esta norma 9 regula a contabilização dos inventários. Os inventários incluem mercadorias, matérias-primas e produtos em curso e produtos acabados. São mensurados pelo valor entre o custo e o valor realizado vendido. O custo inclui compra, transformação e custos necessários. O método de custeio temos o FIFO, o custo médio ponderado. Por sua vez, quando são vendidos os inventários, são reconhecidos como gastos e devem ser reconhecidos pelas perdas por imparidade quando o seu valor residual líquido for inferior ao custo. E existem divulgações adequadas das informações financeiras. Espero que tenham gostado da minha apresentação e até a próxima. Mas já dizer que esta norma deve ser divulgada para as políticas contabilísticas adotadas pelo custeio utilizado FIFO ou custeio médio ponderado e pelo valor dos inventários. Por sua vez, ela também deve ser divulgada pelas perdas de imparidades reconhecidas, por reversões de imparidade, por inventários dados como garantia. Bom, essa norma é muito importante para as nossas empresas, pois fala dos ativos, fala de como é que são detalhados, nesse caso, os inventários, e como eles devem ser organizados e utilizados. Bom, em suma, a norma 9 de inventários são uma das coisas mais importantes que nós devemos entender, pois nós temos aqui os métodos que são métodos pelos quais nós vamos trabalhar com eles dia após dia nas nossas empresas e nós devemos entender como como cada um deles funciona e como cada um deles se move. Assim sendo, agradeço pela atenção dispensada, espero que tenham gostado da minha apresentação e até a próxima. Beijinhos!